Deus presente sempre está.
15 e o versículo de número 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Esse é um texto que eu acredito todos têm conhecimento. Eu acredito que todos já ouviram falar sobre o filho pródigo, ok? Sobre o filho pródigo. Eu já falei inúmeras vezes sobre o filho pródigo e quero falar na noite de hoje novamente, porque sempre que lemos um texto nós descobrimos algo que ainda era oculto para nós. A palavra de Deus ela é incrível, porque nunca se esgota. Tem textos bíblicos aqui que eu já preguei já tantas vezes, e sempre quando me deparo novamente, eu acabo aprendendo lições nesses textos bíblicos. Bem, aqui nesta parábola do filho pródigo, nós podemos aqui encontrar não um pródigo, e eu poderia aqui dar vários títulos para essa parábola. O título que eu mais gosto de dar para essa parábola é a parábola do pai amoroso. Para mim, essa parábola é a parábola do pai amoroso. Eu sei que na epígrafe da sua Bíblia está a parábola do filho pródigo. Porém, para mim, é a parábola do pai amoroso. Porque o que está aqui em pauta, o que está aqui aqui em jogo, é o amor do pai. Aqui é onde nós devemos nos deter e entender que o que o Senhor está mostrando para nós, o que Ele quer descortinar diante dos nossos olhos aqui, é o amor do Pai. Okay? É o amor do Pai, não é o erro do filho, é o amor do Pai. Então, essa parábola, para mim, é a parábola do Pai amoroso. Porém, nós podemos, e eu quero mostrar aqui nessa noite para vocês, não um pródigo, mas eu quero mostrar aqui para vocês 3 pródigos nesta parábola. O primeiro pródigo aqui é o que nós conhecemos, que é o filho mais novo, o filho pródigo que nós conhecemos. O segundo pródigo aqui é o filho mais velho. O filho mais velho é o segundo pródigo. E o terceiro pródigo aqui é o próprio pai. É o próprio pai. Então nós podemos também aqui mencionar a parábola dos pródigos. A parábola dos pródigos. Porque vemos o filho mais jovem, o mais moço, o mais velho também era pródigo, e o pai também era pródigo. Porque o filho mais novo desperdiçou tudo o que ele tinha, prodigalizou todos os seus bens. O filho mais velho também se tornou um pródigo. Quando ele desperdiçou a oportunidade que ele tinha para perdoar o seu irmão. Ele prodigalizou ciúmes e invejas. Não apenas inveja e não apenas ciúme, mas ciúmes e inveja, porque o ciúme é diferente de inveja, apesar de ser quase sinônimos. Porém, há uma diferença. Enquanto o ciúme é aquilo que eu não quero que você adquira de mim, aquilo que eu tenho eu não quero que você absorva. A inveja, por outro lado, eu quero aquilo que é seu. O ciúme, eu não quero abrir mão do que eu tenho. A inveja, eu quero tomar o que é seu. Então esse filho mais velho, ele se encaixa aqui nas duas condições. Tanto como ciúme, porque ele não queria perder o que ele tinha. E por outro lado, inveja, porque também ele queria tomar aquilo que o mais jovem tinha. E o pai também era o pródigo, porque ele é o pai amoroso. Ele prodigalizou o seu amor sem medida, seu amor infinito, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o que nós encontramos nessa parábola aqui
é o amor, é a prodigalidade de amor, que o pai esbanjou o amor, prodigalizou o amor, tanto com o filho mais moço, quanto com o filho mais velho. É interessante nós observarmos aqui nesta parábola, que o pai, ele sai da casa duas vezes. O pai, ele sai da casa duas vezes. Quando o filho mais moço, ele retorna para casa, a Bíblia diz que ainda longe o pai o avistou e saiu ao seu encontro, correu ao seu encontro. Ele sai, a primeira vez, ele sai da casa para receber o filho mais moço. A segunda vez, ele sai da casa para receber o filho mais velho. Todas as vezes que o pai deixou a sua casa, foi em prol de um filho. Sempre em prol de um filho. Quando o filho mais jovem estava fora da casa e regressava, o pai foi ao encontro, saiu da casa. Quando o filho mais velho estava fora da casa, o pai saiu, foi ao encontro do filho mais velho. Então nós encontramos aqui o pai saindo, e sempre quando o pai deixa a casa, ele deixa em prol dos seus filhos. Então nós encontramos nesta parábola, e você pode dar o título que você achar melhor, mais convincente, conveniente. Nós encontramos aqui muitas lições para a nossa vida espiritual. Muitas lições. Observe o seguinte: os dois filhos, o filho mais moço estava fora da casa, mas queria estar dentro da casa. O filho mais velho estava dentro da casa, mas queria estar fora da casa. Não é assim? O filho mais moço, não vou contar a história, todos conhecemos a história da parábola aqui, todos nós conhecemos. Mas o filho mais moço, quando ele resolve retornar para a casa do pai, ele faz uma oração. Qual foi a oração que o filho mais moço fez? Quando ele pensa de deixar o chiqueiro para voltar para a casa do pai: levantar-me-ei e dir-lhe-ei. O que ele diria? Pequei. Olha o condicionamento de quem está fora e quer retornar para casa. Ele estava fora e ele não volta simplesmente voltando sem o arrependimento. Na sua oração há um arrependimento. Ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez. Ele se arrepende de ter dado as costas para o pai. E antes de voltar, sozinho, lá no mundo, ele faz uma oração: levantar-me-ei. Isso denota que ele estava caído. Quando nós abandonamos o pai, quando nós damos as costas para o pai, isso mostra que nós caímos espiritualmente. O homem sem Deus, ele está caído. Então o filho mais moço, ele diz: levantar-me-ei. Isso é bom. Ele reconhece que ele estava caído. Ele reconhece que ele precisava se colocar em pé. Por quê? Porque para que Deus fale conosco, precisamos estar em pé. No Antigo Testamento encontramos muitas vezes o Senhor nosso Deus falando com os profetas, dizendo: põe-te em pé e falarei contigo. O filho mais moço, ele reconhece a sua condição degradante, a sua condição distante do pai. E ele diz: levantar-me-ei. É um bom sinal. Reconhecer que está caído. Reconhecer que precisa levantar. Porque muitas vezes as pessoas que estão caídas não têm esse discernimento e acham que estão em pé. Tem pessoa que está caída, precisando levantar, mas ele não reconhece a sua queda. E ele acha que está bem da forma que ele está vivendo. E ele pensa que está em pé, mas está caído.
E o filho mais moço diz: levantar-me-ei. Muito bom, muito bom. Isso diante de Deus é excelente. É o reconhecimento, é o primeiro passo para ser aceito, para fazer com que o pai saia de casa. É importante levantar diante dele. E ele continua na sua oração: levantar-me-ei e dir-lhe-ei. Duas coisas que o filho disse que diria quando encontrasse o seu pai. A primeira coisa que ele disse que falaria ao pai era o seguinte: pequei, pequei. Ele reconhece que era um pecador, ele reconhece que estava caído, ele reconhece que era um pecador. E isso é importante, porque muitas pessoas não reconhecem que é um pecador. Ele reconhece que é um pecador. Pequei, mas pecou de que forma? Ele diz: pequei primeiramente contra o céu. Pequei contra o céu. Quando nós deixamos a casa, e aqui podemos dizer no sentido de família mesmo, família. Quando um filho abandona os seus pais, vira as costas para os seus pais, ele peca. Ele peca. E o primeiro pecado que ele comete contra os seus pais biológicos é contra o céu. E o filho diz: pequei contra o céu. Primeiro pecado que ele reconhece ao sair de casa. Quando o filho deixa, agora o lado espiritual, quando nós deixamos a casa do pai, o primeiro pecado que cometemos não é contra a igreja militante, não é contra o pastor, não é contra a liderança. O primeiro pecado que nós cometemos quando nós deixamos a casa do pai é pecar contra o céu. Quando uma pessoa abandona a igreja, ele peca contra o céu. E em segundo lugar ele disse: e perante ti, pequei contra o céu, e perante ti. Essa foi a sua oração. Agora ele já estava em pé, ele já tinha reconhecido, mas ele precisava agora expressar isso que ele estava expressando diante de Deus. Ele precisava expressar agora diante do pai. Ele precisava voltar para casa. Não bastava ele expressar o seu arrependimento lá aonde ele estava. Ele precisava expressar isso na casa do pai, na presença do pai. Sabe o que é isso? Não basta apenas abandonar a igreja e ir lá fora dizer, fazer uma oração. Não, tem que regressar à casa do pai, e na casa do pai fazer essa oração novamente. Então ele levanta, ele reconhece, ele ensaia o que ele tem que falar para o seu pai, e ele volta. E quando ele está chegando, o pai já conhece o seu coração, porque ele já tinha expressado. Quando nós expressamos lá fora, o pai já conhece. Quando nós chegamos aqui, o pai já sabe. E quando ele estava voltando, o pai já sai ao seu encontro, porque o pai conhece. Os olhos do Senhor estão fitos sobre os fiéis da terra. Então os olhos de Deus estão sobre nós. O pai sabe, já está esperando. Existem muitos hebraísmos dentro dessa parábola, e eu não vou aqui mencionar para vocês, mas existem muitos que eu poderia mencionar aqui para vocês. Um deles é que quando o filho saía da casa, ele estava proibido de retornar para a sua casa. E quando ele voltava para casa, ou se ele tivesse que voltar, o pai colocava os seus servos de vigia na casa, com pedras em mão, para que quando o filho se aproximasse, apedrejasse ele pelo pecado que ele fez e matasse a pedrada. Bem, alguns historiadores mencionam que o fato do pai sair e correr ao encontro é para que o filho não fosse morto a pedrada. Então o pai sai correndo e salva o filho, abraça o filho. Então nós observamos que o filho, ele volta
E ele chega diante do pai. E quando ele chega, o pai recebe ele, o pai abraça ele. Mas ele já tinha confessado a sua culpa diante do pai. Esse filho estava fora, mas ele queria estar dentro. Ele estava fora, mas ele reconhece e queria estar dentro. O mais velho estava dentro da casa, mas o seu coração queria estar fora da casa. O que estava fora voltou, o que estava dentro saiu. Vejam que quando o filho entra, o pai faz uma festa. O pai faz uma festa. E olha, na oração desse filho, eu citei parte da oração. Ele menciona algo muito lindo nessa oração. Não sei se vocês lembram. Mas uma das coisas que ele mencionou na sua oração, que falaria para o pai, ele estava ensaiando. Ele disse o seguinte: quando estiver diante do meu pai, eu quero voltar para estar com meu pai. E eu quero ser aceito pelo meu pai, não como um filho, porque não mereço. Estou aqui parafraseando, usando palavras minhas. Não que eu mereça ser filho, porque eu não mereço mais ser filho. Pequei, desonrei o meu pai, e vocês não têm ideia o que era um filho fazer aquilo. Não vou entrar em detalhes também, nos pormenores. Mas ele disse o seguinte: a única coisa que eu quero é ser aceito por meu pai. A única coisa que eu quero é ser aceito por meu pai. Não como filho, não sou digno de ser chamado filho. Mas eu quero ser aceito, ainda que seja como um dos jornaleiros do meu pai, como um dos trabalhadores do meu pai. Ele estava disposto de voltar como servo, não na posição de filho, mas na posição de servo, de funcionário do seu pai. Olha que lindo. Não sei se vocês entenderam. Não sei se vocês entenderam. Mas o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com a posição que ele tinha na casa? Ele estava preocupado com as roupas que ele receberia, que o pai deu para ele quando ele retornou? Com a alparca nova que o pai deu? Com certeza não tinha nada nos pés, porque o pai trocou a roupa, deu o calçado para ele. Você imagina que aquele filho, ele estava preocupado em voltar com a posição? Não. A única coisa que aquele filho estava preocupado, sabe o que era? Com o pai. Ter o amor do pai. Era a única coisa. Ele não estava preocupado de adquirir novamente a sua posição de filho. Não. O que ele estava preocupado era de ser aceito pelo pai, ainda que fosse como um dos jornaleiros, ainda que fosse como um servo, como um empregado. Ele estava preocupado de ser aceito pelo pai. Estão entendendo? Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. É voltar. Não voltar esperando uma posição, mas voltar porque estava preocupado e carente do amor do pai. A única coisa que ele queria era receber o amor do pai. Era isso que aquele filho queria. E é por isso que eu digo o pai amoroso. Por outro lado, enquanto o filho mais moço estava fora, queria estar dentro. O mais velho estava dentro, queria estar fora. Enquanto o mais moço queria apenas o amor do pai e estar dentro da casa do pai, só isso que ele queria. O mais velho estava preocupado em coisas, estava preocupado em finanças. Quando ele volta do campo, é noticiado pelos seus funcionários que havia uma festa na casa.
Havia uma festa, e ele ouve o barulho, e pede para um dos seus funcionários ir investigar. E aí alguém volta e diz: olha, tem uma festa. Mas que festa é essa? É o seguinte: o seu irmão, até não sei se esse funcionário não ganhou a conta em dizer que era irmão, porque para ele já não era mais irmão. Não era mais irmão. O seu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma festa. Ele matou o bezerro cevado e está um festão lá na casa. E a Bíblia diz que esse filho mais velho fechou a cara e acabou para ele a vida. Fugiu a alegria dele, é abatido por uma tristeza, e ele não quer entrar na casa. Enquanto o que estava fora queria entrar, o mais velho queria ficar do lado de fora. E aí o pai sai pela segunda vez, sempre o pai amoroso, em busca do filho perdido. Buscou o mais jovem, agora busca o mais velho. No mais jovem ele teve sucesso, o mais velho ele não teve sucesso. Pelo menos é o que termina a parábola assim. Nem todos serão salvos. E o pai sai ao encontro do mais velho. E o pai chega e fala: olha, meu filho, entra. O seu irmão estava morto. Olha só, quem deixa a casa do pai é considerado morto espiritualmente. Este meu filho estava morto, mas ele reviveu. E é por isso que estamos fazendo uma festa, comemorando o seu retorno. Quando um filho volta, quando uma alma se rende aos pés do Senhor, a festa no céu, a comemoração. Saiba de uma coisa: o pai, ele ofereceu o novilho cevado, ele está cevando o novilho. Por que ele estava cevando aquele novilho? Ele sabia que o filho voltaria. Ele sabia que o filho iria voltar. Então ele estava cevando um novilho. Quando o filho chega, ele diz: o novilho está aqui, ó. Está aqui. É aquilo que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o Cordeiro para ser sacrificado e fazer uma grande festa por aquele filho que estava morto, mas reviveu. E reviveu. E eu já disse aqui algumas vezes, que o bezerro era só para quem era muito próximo da família. Quando não era próximo, se matava um cabrito. É outro hebraísmo. Se matava um cabrito. Você recebia lá na terra, do Oriente Médio, você recebia alguém na casa que não era amigo, que você não conhecia. O muito que se dava era um cabrito. Mas quando era uma pessoa importante, se matava um cordeiro. Por isso que o irmão mais velho disse para mim: nem um cabrito. Ele se sentiu pior do que os piores. E é por isso que João disse: eis o cordeiro e não o cabrito. Porque o pai nos vê como especiais para ele. Porque se não fôssemos especiais, tinha sido um cabrito morto por nós. Então parem de dizer que não é importante para Deus. Porque quem morreu por nós foi o Cordeiro de Deus. E o pai diz: entra. E olha só, ele diz: este teu filho, olha a colocação, este teu filho, ou seja, não era irmão dele, ele não se sentiu irmão do mais jovem. Este teu filho, que diz respeito, como ele se dirige ao pai, este teu filho, e começa a fazer aqui acusações contra o filho. E uma das acusações que ele faz aqui é o seguinte: ele diz assim: este teu filho gastou tudo com meretrizes. Como que ele sabia que o filho mais jovem tinha gastado com meretrizes? Quem disse para ele? Quem? Como que ele sabia? O filho estava distante da sua casa. O único contato era aquele. Ele ainda nem tinha visto o seu irmão. Como que ele tem
tem a petulância de dizer que o seu irmão era um prostituto? Acusações. Acusações, foi o texto que nós limos aqui no início. Gastaste com meretrizes. A única pessoa que faz essa acusação é esse irmão mais velho. Ninguém mais diz que ele gastou com meretrizes. Pode ser que gastou? Pode, mas ninguém sabia. Por quê? Porque ele estava enfurecido. Ele estava enfurecido, não estava contente. E quando uma pessoa está cheia de ciúme, cheia de inveja do seu irmão, ele inventa calúnia, começa a caluniar, sem provas. E mesmo que tivesse, não era momento de caluniar, era momento de abraçar, de demonstrar carinho, de demonstrar amor. Não foi isso que o pai fez? Quando o pai recebeu, o pai acusou? Não, o pai abraçou, o pai beijou, fez uma festa. Mas existem muitos irmãos que têm o costume de criar na sua cabeça. É um roteirista de primeiro, cria enredos sem relevância, que não sabe. E foi o que ele fez. O amor nem passava próximo, e ele despeja o seu veneno aos ouvidos do pai, em acusações contra o seu irmão que estava regressando. Enquanto o mais jovem estava preocupado em estar na casa do pai, em estar com o pai, com o amor do pai, o mais velho estava preocupado, era com cabrito, era com ovelhas, era com fazendas, era com bens, era com a finança. O mais velho estava dentro da casa, mas o coração dele estava lá fora. O que estava lá fora colocou o coração dentro da casa e voltou. Quantos que agem dessa forma? Quantas pessoas dentro da igreja não está preocupado com o amor do pai? Vocês acham que todas as pessoas que estão dentro da igreja porque está preocupado de estar dentro da casa, está preocupado com o carinho, com o amor do pai? Tem muita gente dentro da igreja que está preocupado com bens materiais, com coisas, não com o amor do pai. Muita gente está procurando a casa do pai porque está preocupado em coisas, simplesmente coisas. Dias atrás, eu tomei café com um jovem aqui da igreja e ele me fez uma pergunta a respeito se tem líderes hoje que já não acredita no arrebatamento da igreja. Eu respondi que sim, existe muita gente que está na igreja, mas não acredita mais na volta de Jesus. Tem muita gente. Você não vai ouvir um pastor, um líder chegar e dizer: eu não creio, que vai usar isso. Mas os frutos, leia em Lucas capítulo 21, você vai entender um pouco mais. Tem muitas pessoas que já perderam a esperança. Lá na igreja apostólica tinha pessoas que já não criam mais no arrebatamento da igreja. E é por isso que tem proliferado, aumentado o número de pessoas, de lideranças, que não estão preocupados em pregar a respeito da volta de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. A preocupação de muita liderança hoje é levar a igreja ao estado, a uma mensagem coach, um evangelho coach. Por quê? Porque já não acredito mais no arrebatamento da igreja. E o problema de muitos hoje, infelizmente, é que estão confundindo o que é uma igreja, o que é este local. Quando você vai à farmácia, você vai para a farmácia para comprar o que na farmácia? Carne.
Quando você vai ao açougue esperando comprar comprimido, remédio lá na farmácia. No açougue é carne, na farmácia é medicamento. E a igreja? O que eu venho esperando receber na igreja? Carne? Remédio? Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é terreno ou é espiritual? O papel da igreja é ensinar o caminho de como viver melhor nessa terra ou ensinar o caminho para o céu? É mostrar as coisas terrenas ou sobrenaturais? Qual é o papel da igreja? O açougue é vender carne, a farmácia é vender remédio. Você vai à oficina mecânico, vai mexer no seu carro com motor, um monte de coisa. E quando eu venho para a igreja, eu tenho que vir à igreja esperando ouvir uma palavra que me instrua, que me discipule, que me catequize como morar no céu. Porém, as pessoas já não veem mais dessa forma. As pessoas hoje saem de casa esperando vir à farmácia, mas encontrar carne. As pessoas, muitos vêm à igreja esperando receber uma palavra que oriente elas como viver nessa terra. Quem crê dessa forma são as testemunhas de Jeová. Quando eu venho à igreja, meu irmão, eu tenho que vir à igreja esperando uma palavra que me instrua de como morar no céu. Olha as palavras apostólicas, olha as mensagens de Jesus. Porém, seja sincero com você mesmo. Estamos dentro da igreja pensando em coisas, preocupado com cabrito, com carneiro. E quando nós enxergamos o nosso irmão preocupado com o amor do Pai, ficamos bravos ainda. E queremos que ele fique do lado de fora. Infelizmente, vivemos em tempos difíceis, e a Bíblia diz isso. Tem pessoa que diz assim: mas eu preciso hoje, eu preciso ir à igreja hoje, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ouvir uma palavra. Que palavra você acha que ele está preocupado em ouvir? Que precisa se santificar, parar de pecar e para morar no céu? Não, eu preciso de uma palavra porque eu estou doente, ou porque eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema no casamento, eu estou com um problema disso, daquilo. É essa a palavra que nós esperamos receber na igreja. E quando vimos a igreja e não recebemos esse tipo de palavra, não presta para nós o culto. Por quê? Porque o povo quer que o pastor fale das coisas da terra, que o seu casamento vai ser uma bênção, que o seu trabalho vai ser maravilhoso, que ele vai ganhar muito dinheiro em 2021, mais do que 2020, porque está difícil. E aí ele fala: amém, hoje Deus falou comigo, o profeta de Deus falou comigo hoje. Oh, meu irmão, precisamos aprender a conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Nós precisamos vir à igreja para conhecer o caminho para o céu. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Não espere mensagem coach da minha parte, porque não é essa a palavra que Jesus entregou e nem pede para entregarmos. O que o Senhor pede para nós é ensinarmos o caminho para o céu. Não venha à igreja esperando palavras terrenas, venha preparado para morar no céu. Quem fica preocupado com as coisas da terra é porque já não crê mais no céu. Por que eu estou tão preocupado com as coisas dessa vida? Por que eu estou tão preocupado com cabritos? Porque eu já não tenho certeza da minha salvação. Mas quando nós tivermos certeza da nossa salvação e temos certeza do arrebatamento da igreja, nós começaremos a esperar palavras que falem do céu, em vez de ficar falando de coisa da terra, de stand-up dentro da igreja e coisas semelhantes. Não é isso que o Senhor quer para nós.
hoje eu briguei com a minha esposa, com o meu esposo, eu preciso ouvir uma palavra de Deus que fala do meu casamento. Não, venha para a igreja ouvir uma palavra que o céu é lindo, que Jesus é maravilhoso, que o Pai está de braços abertos para te perdoar, que você precisa abandonar os pecados, que você precisa se santificar para morar no céu, porque Jesus está voltando, o arrebatamento é real, a volta de Jesus está muito próxima. As pessoas já não creem mais assim. No começo desse Covid-19, nem bala perdida havia no Rio de Janeiro. Você entrava nos noticiários, não falava mais em bala perdida. Houve comoção nas favelas, comoção, e o povo buscando a Deus nas varandas dos seus prédios, indo para a rua. Passou isso, passou aquela primeira onda, povo crente, passou a primeira onda, o povo virou as costas para Deus novamente, e veio a segunda onda, está vindo a segunda onda. Não sei se vocês têm o mesmo conhecimento que eu tenho, mas eu tenho observado nessas últimas semanas, Deus começou a tocar dentro da igreja, o que está morrendo de crente e de pastores no Brasil e fora do Brasil, irmãos. Não sei se você tem o conhecimento do meio eclesiástico que eu tenho, o que tem de pastor morrendo no Brasil, é um monte. Começou agora a liderança. Mais um pastor morre de Covid, mais um de Covid, mais um. Um casal amigo meu, a esposa morreu num dia, depois de 6 dias morre o esposo, pastores. Outra família, amigos meus, o filho morre, dali 7 dias, o pai morre. Lideranças super conhecidos no Brasil, morreu o pai, e a esposa, até 2 dias atrás, não sabia que o esposo tinha morrido, não contaram para ela, porque quando o filho morreu, ela quase morreu, e eles não quiseram contar. Ela ainda pensa que o esposo está no hospital. Deus, Ele é amor, mas Ele permite isso para que nós possamos voltar a Ele e dizer: levantar-me-ei, direi, pequei contra o céu e perante Ti. O problema é que nós estamos preocupados com coisa, com cabrito, quando nós deveríamos estar preocupados em estar dentro da casa do Pai, junto com o Pai, preocupados. Quando veio a Covid, tinha gente que achava que se colocasse o pé para fora da porta, morria. Aí descobriu que não morre colocando o pé. Gente que fez um monte de promessa. Passou, a Nova Zelândia está de parabéns. E pessoas voltaram mais afadigadas com seus trabalhos do que era antes. Trabalhando ainda mais, preocupado com cabrito, com coisas. A nossa preocupação tem que ser de estar na casa do Pai, com o amor do Pai. Meus irmãos, o arrebatamento da igreja está aí, está próximo, e eu creio. Se você não crê no arrebatamento da igreja, eu creio no arrebatamento da igreja. Precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. A volta de Jesus está muito próxima. Os sinais estão aí. E nós precisamos estar preparados para o rápido. Precisamos. O que nós estamos fazendo dentro da igreja? Que tipo de filho que somos? O mais velho, que está dentro da casa, mas o coração está lá fora. O mais velho, que está dentro da casa, mas não está nem aí para o pai. Não respeita a família. Preocupado apenas com coisas, com bens materiais. Ou nós somos o filho mais moço que voltamos e estamos preocupados
abraço do pai, no beijo do pai, na casa do pai, de estar com o pai, de estar com o irmão. Ainda que o meu irmão me rejeite, mas eu quero estar com o meu irmão. Por quê? Porque a casa é a minha casa, aqui é o lugar certo, é o meu pai, e eu pequei contra o meu pai. Não há lugar melhor do que na casa do pai, e eu sei disso, porque eu estive lá fora, eu gastei todo o meu dinheiro, fui parar num chiqueiro de porcos, e agora eu estou aqui, porque aqui é o melhor lugar. Era isso que passava dentro daquele moço. Mas muitas pessoas que não conhecem o lado de fora ficam preocupadas com cabritos, com coisas, com picuinhas. E quando ele vê o outro irmão sendo abençoado, recebendo o abraço do pai, o carinho do pai, ele fica furioso. Tem irmão que ele não se agrada com a festa do outro irmão. Quando ele soube que o irmão mais moço estava recebendo uma festa, ele não gostou da festa. E ele queria uma festa para ele. Ele disse assim: para mim, o Senhor nunca deu um cabrito para mim me divertir com os meus amigos. Ele não queria uma festa para que estivesse o pai e o irmão. Ele queria uma festa para ele e os amigos. Tem muita gente que ele prefere os amigos do que a família. Tem muita gente que prefere caminhar com os amigos lá de fora do que os irmãos dentro da igreja. Aquele filho ficou triste porque o moço, o mais moço, estava recebendo uma festa, e esta festa era dentro da casa com a família. Mas ele queria uma festa, mas era fora da casa, com os seus amigos, não com seu pai ou com seu irmão. Que tipo de filho nós somos? Que ficamos tristes com a festa do nosso irmão? Que tipo de cristão que nós somos? Que não nos alegramos com a festa do nosso irmão? Eu já disse aqui algumas vezes, e volto a dizer, o que a filosofia ensina? Como você saber quem é seu amigo? Se você chegar e falar que está doente, isso não vale. Isso vai gerar comoção, sentimento de solidariedade. Ah, você está doente, pobre, conta comigo. Não, isso não vale. Chega para o seu amigo e diz: olha, acabei de comprar um carrão, 0 quilômetro, carrão. E para melhorar ainda, fui promovido na firma. Sou o diretor do departamento que eu trabalho. Olha bem no rosto dele e veja como que ele vai agir. Se ele vai dizer: oh, maravilha, você vai dizer: sei não se vai dar certo. Veja, se ele te abraçar e sorrir para você, é amigo. Se ele agir diferente, é seu concorrente. Não amigo, concorrente. Amigos são poucos, entenda isso. O que nós temos muito ao nosso lado são concorrentes. Quando você fala alguma coisa boa, olha bem no rosto dele. Olha bem no rosto dele. Se ele vai passar a mão no cabelo, se ele vai tossir, ou se ele vai te abraçar e dizer: oh, que alegria, estou muito feliz. E isso é só o começo, você vai longe, vai mais longe ainda. Quanta gente hipócrita que diz que são amigos, mas que só se alegra se a festa for dele com os amigos dele, porque você não é amigo dele. Não pense que quando ele matar um cabrito, então dá um cabrito. Não adianta, você vai dar um cabrito achando que ele vai te convidar para a festa dele. Não, ele tem outros amigos. Outros. Não pensa. Ele não quer comemorar com você, ele quer comemorar com outro grupo que ele tem. Mas o pai comemorou a volta daquele moço. Estava morto, mas reviveu. O pai se alegrou. Que maravilha, o pai se alegra. Olha a diferença de pai com irmão. Porque tem muito irmão que quer te enterrar, que quer caluniar você. Você ficou um dia fora de casa e vai dizer que você estava com as meretrizes. Vai levantar calúnia. E muitas pessoas, os amigos desse irmão mais velho,
irão acreditar. Tem muita gente que tem uma facilidade em acreditar em desgraça que é incrível. Nunca, irmão, julgue uma causa sem ouvir os dois lados. Tem pessoa que ele tem raiva de alguém porque alguém falou para ele, mas ele não ouviu o outro lado. Não ouviu. Tem pessoas que às vezes saem da igreja achando que o pastor fez alguma coisa, mas ele nunca veio para o pastor perguntar para o pastor. É porque alguém lá que se disse amigo, porque isso não é amigo, amigo não faz isso, falou e ele já interpretou, já legislou em causa própria. Não faça isso. Não faça isso. Ouça. Você ouviu alguma coisa contra o seu irmão? Ouviu alguma coisa contra o seu líder? Ouviu alguma coisa contra o seu pastor? Disseram para você que o seu pastor quer te matar, te pegar para o pescoço, te sufocar? Venha para o pastor e pergunta: pastor, eu ouvi lá que o senhor quer me esganar. Se o pastor vai dizer que é verdade ou que não, faça isso. Mas não legisle contra, seja quem for, sem ouvir o outro lado. Não faça isso. Isso é injusto. Isso é parcial. Isso é covardia. De virar o rosto para um irmão, para um amigo, sem ouvi-lo. Que a nossa preocupação seja o Pai. Que a nossa preocupação seja a casa, o amor do nosso Pai. Que possamos estar na igreja, irmãos, interessados em morar no céu. Em morar no céu. Que quando você sair de casa, venha preocupado em ouvir uma palavra que te ensina o caminho do céu. Você quer uma palavra que fala do seu casamento? Busca aí um psicólogo, um coach. Tem um monte de gente aí fora que faz isso. Está preocupado em ouvir uma palavra no seu emprego? Busca um coach aí, está cheio de coach. Tem bastante aí. Eles vão falar um monte de coisa para você. Está com problema no casamento? Está cheio de psicólogo. Venha à igreja esperando aprender o caminho para o céu. O caminho para o céu. Aprendamos isso. É isso que nós precisamos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Precisamos estar preparados. Preparados. Deus vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. É esse o povo que o Senhor vem buscar. Que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Para esse grande dia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Arrebatamento da igreja é algo sério. É algo sério o arrebatamento da igreja. Vamos cultuar, vamos buscar a presença do Senhor, nosso Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. Não é maravilhoso estar na presença do Pai? Precisamos aprender. Paulo disse já naquela época, já não estamos em tempo de leite. Como meninos, é tempo de buscarmos uma comida mais sólida. Tem gente que vem à igreja esperando só movimento e barulhos, achando que isso é avivamento. Isso não é avivamento. Entenda isso, aprenda a Bíblia. Pelo amor de Deus, vamos aprender a Bíblia. Isso não é avivamento, não é sinônimo de avivamento. Quando se canta uma música aqui, eu prego a palavra, que você chora, ou fala em língua estranha, isso não é avivamento. E eu posso falar porque eu sou pentecostal. Se eu não fosse pentecostal, eu dizer, não é pentecostal, vem aqui no sinal. Não, eu sou pentecostal. E eu posso dizer a esse respeito. Quando se canta uma música linda, como cantou aqui, e nós choramos na presença de Deus, isso não é avivamento, isso é aquebrantamento. Aquebrantamento. Porque chorar, se você for num show aí, esses cantores de música romântica, Celine Dion, de Adele e outros, você vai chorar também ouvindo aquelas canções, a letra vai te quebrantar. Entenda isso. Pular, as pessoas pulam mais do que nós lá fora, com intenções diferentes, mas pulam, porque a música, ela leva a pessoa a quebrantamento. Isso não é sinônimo de avivamento. A música, ela quebranta para que nós possamos buscar mais a Deus, mas isso não é o avivamento. O fruto do avivamento, o fruto do despertamento é submissão e oração. Não existe despertamento, não existe avivamento se não houver oração. Eu não creio nisso. Em avivamento sem oração, o fruto é oração e submissão.
Quando oramos e nos submetemos a Deus, aí vem o avivamento. E o que é o avivamento? Eu pular aqui na frente? Não. O avivamento é a resposta que eu busquei de Deus. É o avivamento. Vem às quintas-feiras aprender aqui, estamos estudando sobre isso. Daniel, Deus despertou o coração de Daniel. Deus despertou, a Bíblia diz, Deus despertou Ciro, rei da Pérsia. Pagão, nem crente era. E Deus despertou ele, avivou ele. Como? Para que ele libertasse o povo de Israel do cativeiro. Ali houve um avivamento. Que avivamento? O avivamento é quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Aí Deus, Ele nos responde. O avivamento, a volta de Israel do cativeiro para Israel foi o avivamento. O que foi o avivamento? A resposta de Deus. Quando você ora e Deus te responde, isso é avivamento. Você ora por alguma coisa, o que te leva ao avivamento é a oração e a submissão. Você orou, você se submeteu por algo, aí Deus responde. Isso é avivamento. A volta de Israel, ali era um avivamento. Você não vê gente falando língua estranha e pulando pela rua. Não, isso não é avivamento. O avivamento é a resposta. Você está buscando alguma coisa? Você só vai receber se você se aquebrantar diante de Deus. Eu preciso que Deus me cure. Exemplo, que Deus cure. Aí, para você ser curado, você vai orar, você vai se aquebrantar, você vai se humilhar, se submeter diante de Deus, ok? Então isso é o fruto para o avivamento. O momento que você orou, que você se aquebrantou, que você se humilhou diante de Deus, aí Deus vê a tua sinceridade e é saúde, aí Deus te cura. Esse é o avivamento. O avivamento, o fruto do avivamento é submissão e oração. Quer avivamento na sua vida? Se submeta a Deus e ore ao Senhor. Isso é avivamento. Tem muita gente que pula, fala em língua e profetiza dentro da igreja. Você acha que é avivar, no outro dia está brigando, enganando, mentindo, falando um monte de coisa lá fora. Que avivamento é esse? Avivamento é vivermos uma vida de submissão diante de Deus, é vivermos uma vida de oração diante de Deus. Isso é avivamento, isso é o fruto do avivamento. Aprendamos isso enquanto ainda há oportunidade, porque às vezes nós vimos para a igreja e hoje o culto não estava com nada, não teve avivamento. Ou quando alguém fala em língua e pula, hoje o culto estava avivado. Não, houve um quebrantamento, porque a música leva a quebrantamento. Há um quebrantamento, entendeu? Então isso é gostoso, é buscar esse quebrantamento, porque isso nos faz buscar mais a Deus. Mas pular, gritar, isso não é sinônimo de avivamento. Sinônimo de avivamento é se você ora. Você ora? Não é avivamento. A pessoa não ora, aí vem na igreja e pula. Que avivamento é esse? Não existe avivamento sem oração. Você está orando, sendo submisso na presença do Senhor, então você é um crente avivado. Você vive o avivamento de Deus na sua vida. Não precisa você falar em línguas estranhas, pular e gritar para mim saber que você está avivado. Não é assim. Que nós possamos entender, que nós possamos buscar cada dia mais o conhecimento, o discernimento de Deus para a nossa vida. O discernimento, é isso que Deus quer. Uma igreja humilhada, uma igreja que ora, uma igreja submissa. Eu sei que muitas pessoas querem uma igreja que haja reteté, que haja esse movimentão, mas não é isso que Deus quer. Eu poderia fazer isso para vocês. Eu nasci numa igreja pentecostal, eu falo em línguas estranhas, mas não é isso. Não é isso sinônimo de avivamento. Jesus voltará e muita gente vai ficar com esse pseudo avivamento. Jesus vai voltar e vai ficar crente pulando aqui, profetizando. Muitos chegarão na presença do Senhor e dirão assim: Senhor, eu profetizei, eu fiz isso e fiz aquilo. Sabe qual será a resposta do Pai? Afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Sabe por que muita gente gosta de fazer movimento? Para que você conheça Ele. Só que muitas vezes esse movimento é desconhecido diante de Deus. Vivamos uma vida de oração, vivamos uma vida de aquebrantamento, vivamos uma vida de amor dentro da casa do Pai, amando o nosso irmão que está voltando. Isso é avivamento. Avivamento não é estar caluniando, é estar mentindo, se levantando contra o irmão, inveja, ciúme, porfia, dissensões dentro da igreja. Isso não é avivamento.
Não é a igreja que o Senhor quer. O Senhor quer uma igreja que ore, uma igreja comprometida, uma igreja em união e unidade, que viva em amor, que tenha prazer de estar na casa do Pai, que durante a semana diga assim: eu não vejo a hora de chegar um dia de culto, porque eu quero ir para a igreja, porque eu amo ao Pai, não porque eu quero ouvir uma palavra, se o pastor vai profetizar do meu trabalho, se vai falar sobre o meu casamento. Não, venha esperando uma palavra de Deus para a sua vida, para você morar no céu. Eu estou na igreja porque eu quero ouvir algo que me diga como é o céu, o que eu preciso para estar no céu. Não se fala mais sobre a volta de Jesus, não se fala mais sobre arrependimento, sobre pecado. Sabe por quê? Porque o povo não gosta disso. Isso não enche igreja. O que enche igreja é o evangelho coach. Evangelho coach. Você vai se dar bem no seu casamento, você vai se dar bem no seu trabalho, vai ser maravilha, maravilha. Aí vem música aqui, é sua vitória, sua vitória, sua vitória. E canção, você vai passar pelo fogo, pela água, não vai acontecer nada. Você vai estraçalhar o urso, vai estraçalhar o leão. Aí vem a Covid-19 e acaba com você. Olha que ponto que nós chegamos. Olha que ponto, eu não tinha pensado nisso, mas dias atrás conversei com a minha mãe, de quase 80 anos, e ela disse para mim, e eu pensei na hora, eu falei: a senhora está certa. Ela disse: meu filho, olha que ponto que nós chegamos. Olha que ponto que nós chegamos. A igreja sempre dizia: traga os enfermos, traga os enfermos. Agora a igreja está dizendo: oh, se está doente, fica em casa. Se está doente, fica em casa. Eu falei: é verdade. É verdade. Que ponto que nós chegamos. Estamos ouvindo isso, eu estou dizendo a meu respeito, estou dizendo de outro não. Paramos de dizer: traga os enfermos. Aí a gente diz: irmão, se tiver com sintoma de gripe, fica em casa. Mas fala isso aqui. Se você tossiu, irmão, fica em casa, não venha para a igreja. Olha que ponto que nós chegamos. Olha que ponto que nós chegamos. Vamos nos colocar em pé, nosso horário já findou. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por aqueles que têm prazer de estar na casa do Pai, que tem prazer do amor do Pai, por aquele que veio hoje aqui porque quer receber o beijo e o abraço do Pai. Eu quero orar por você.